O debate podia ter sido apenas mais um, mas rapidamente se tornou num duelo explosivo entre partidos nervosos, candidatos divididos e um tema que ninguém conseguiu evitar: quem é que realmente está preparado para Belém? Pedro Pinto disparou sem rodeios, Hugo Carneiro tentou segurar o PSD, o PS tropeçou ao defender seguro, e o LIVRE ficou num canto a tentar justificar sondagens desastrosas. Mas o momento mais quente chegou quando se falou de Angola, Marcelo, o discurso de João Lourenço e a humilhação que Ventura denuncia, tudo debaixo de fogo cruzado. O resultado? Um debate que expôs fragilidades, contradições e muito medo político, em direto para todo o país. Mas isto leva-me a esta questão. Muito se tem falado do facto do PSD passar a ter um domínio muito amplo se Marcos Mendes, um ex-militante, ex-presidente do partido, entregou o cartão, mas obviamente tem toda uma história ligada ao PSD, vir a ocupar o Palácio de Belém. Isto é um problema, ou seja, num contexto, por exemplo, de leis laborais, há quase uma certeza à partida de que há uma aprovação das alterações ou não? Carlos, eu acho impressionante que se possa dizer que o funcionamento da democracia é um risco. É isso que, no fundo, esses comentários sugerem. Vamos lá ver. É a velha tese dos ovos e da cesta. Pois, eu percebo isso tudo. Agora, Marcos Mendes decidiu, é uma decisão pessoal dele, ser candidato a Presidente da República. Não foi mandatado pelo PSD, não foi aprovado, provavelmente como acontece no LIVRE ou como acontece no PCP, não foi aprovado num comitê fechado para depois ser apresentado. Até vamos conhecendo algumas coisas sobre a democracia interna do LIVRE, que às vezes são caricatas. Isso é verdade. Ajustar as regras em função do candidato que queremos escolher. Até que ponto se pode penalizar o candidato apoiado pelo PSD? Aquilo que nós sabemos é que Marcos Mendes é independente. Aliás, sobre a legislação laboral, ele tem apelado ao diálogo, apelado ao governo para se aproximar mais daquilo que o GT tem dito, ou pelo menos ouvir mais ao GT. Até algumas notícias dizem num tom semicrítico da posição do governo, que é normal quando a pessoa demonstra equidistância e independência relativamente ao PSD, ao CDS, enfim, a quem está no governo neste momento. E, portanto, voltando àquilo que disse inicialmente, criticar que Marcos Mendes possa vir a ser Presidente da República. Pelo simples facto da democracia funcionar, eu fico mais assustado com esses comentários do que com tudo o resto. Portanto, sobre a legislação laboral, aquilo que nós sabemos é que, e para terminar, há um processo de negociação em curso na Concertação Social, terá que entrar no Parlamento, onde outro processo de negociação decorrerá, e a seu tempo veremos qual é a decisão do Presidente da República. Há um caminho longo a fazer-se. António Mendonça Mendes. António José Seguro, no primeiro frente a frente ontem, quando a Ventura retirou o socialismo da gaveta, quando falou do SNS, das leis do trabalho, do orgulho em ser apoiado pelo Partido Socialista. Sabe que aquilo que me surpreenderia seria que António José Seguro não tivesse as mesmas posições de sempre. Apesar de ter estado fora da vida política... Na famosa entrevista ao público, há umas semanas não foi tão claro. Apesar de ter estado fora da vida política nos últimos 10 anos, e haver, principalmente os mais jovens, não conhecerem tão bem, mas ele é socialista há muitos anos e, portanto, sempre defendeu essas ideias, quer no que diz respeito à lei laboral, quer no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde. Permita-me dois apontamentos. Um, para fazer aqui uma réplica ao Carneiro, para concordar com o Carneiro, de que quando a democracia funciona. Só queria relembrar o Carneiro o seguinte: Paulo Rangel, quando a democracia funcionava, mas a favor, e quando ganhava eleições, o Partido Socialista achava que isto era asfixia democrática. É só para frisar que é sempre bom nós termos bastante coerência. E eu sou só a relembrar o PSD e o CDS não têm maioria absoluta no Parlamento. Essa coerência sobre isso. Sabe isso? O PS tinha maioria absoluta. Então, o Carneiro, o PS tinha maioria absoluta no Parlamento, mas o Presidente da República chamava-se Aníbal Cavaco Silva. Sim, mas tinha maioria absoluta no Parlamento. O Presidente da República chamava-se Aníbal Cavaco Silva. Estou só a dizer que eu concordo consigo, mas convém sempre lembrar-se que o número 2 do Governo achava que a maioria absoluta do PS era uma asfixia democrática. A segunda nota diz respeito a algo que foi bastante subtil, que Marcos Mendes disse, mas que deve ter feito envergonhar o Primeiro-Ministro sobre aquilo que disse sobre a convocação da greve por parte do GT, e eu já frisei bastante o tema dos TSD também terem votado a favor desta greve. Não é os TSDs. O facto de Marcos Mendes ter falado a favor de que, e pelo respeito pelas decisões que as centrais sindicais
devem tomar. Acho que deve fazer refletir os deputados e os dirigentes e os membros do governo que tanto atacaram o movimento sindical. Sabe que uma greve nunca é agradável para ninguém, em particular para um governo, mas a democracia é mesmo isso. E é exatamente para não termos asfixia democrática que é muito importante que se olhe para estes pequenos sinais quando se fala sobre como é que se reage Sabe o que é que me assusta, António? Diga lá o que é que é ver o António José Seguro dizer que não se deve fazer uma reforma laboral por capricho, como se isto fosse um capricho. Onde é que isso apareceu? Eu acho que ele Portanto, tem é uma razão. forma de fugir. Eu acho que ele tem razão. uma forma de fugir ao tema de alguém que nunca mexeria em nenhuma situação no país, não faria nenhuma reforma. Nenhuma reforma. É o imobilismo. Foi isso que vivemos durante 8 anos no PS e aquilo que José Seguro também promete na presidência se lá chegasse. No momento em que o mercado de trabalho em Portugal atinge máximos de emprego, em que a precariedade atinge mínimos, em que o crescimento económico é 2%, em que o crescimento económico está a ser precisamente no mercado de trabalho, mas esse era o tema anterior. Produtividade 28% abaixo da média da União Europeia. Produtividade abaixo. Isto condiciona o aumento dos salários, como sabe. Não, agora já não. Agora tenho que ouvir o Pedro e a Isabel sobre presidenciais, que é o tema sugerido. A produtividade é o rácio entre a riqueza e os custos de trabalho. Eu tenho duas maneiras. Salário médio bruto abaixo de 35% da União Europeia. Já ninguém vai chegar. Não gosta é dos dados. Não gosta é dos dados. Não gosta é dos dados. De ver como é que... Não gosta é dos dados. Muito poder dentro dos meses. Salário médio. Eu adorava que este debate prosseguisse. Se ainda estivéssemos no tema anterior, seguramente deixaria. Só uma nota. Salário médio bruto 35% abaixo face à média europeia. Vamos encontrar-nos mais vezes e, portanto, teremos a oportunidade de voltar ao tema e com outros argumentos. Pedro Pinto, deixe-me perguntar-lhe como o André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, tem insistido na ideia de que não quer ser um presidente decorativo, um corta-fitas. A minha pergunta é como é que no nosso regime atual, sem mexer na Constituição, e isso não depende do Presidente, como é que se consegue não ser aquilo que ele diz que é um Presidente decorativo? Deixe-me dizer isto, parece-me importante. Repararam aqui certamente que quer o PS, quer o PSD, não lhes interessa falar de presidenciais. E não lhes interessa por uma coisa muito simples. Eu creio que é a primeira vez na história da democracia que os candidatos presidenciais, apoiados quer pelo PS, quer pelo PSD, renegam quase o apoio desses partidos. Por sua vez, os próprios partidos quase também que não querem dizer que apoiam o PSD que não apoia Marcos Mendes e o PS que não apoia António José Seguro. Ou seja, é uma coisa que é sui generis. Não é equívoco nenhum. Aliás, o PS foi muito claro nisso. O PS o Carneiro disse isto. Marcos Mendes não foi mandatado pelo PSD. Foi o Carreiro que disse há pouco, foi há 5 minutos atrás. Ou seja, se o Hugo já não sabe aquilo que diz, olha, Hugo, tem um problema seu, não é meu. Estava-me a referir ao TCP e ao LIVRE que são mandatados pelos respectivos partidos. No PSD, Marcos Mendes não foi mandatado. Foi apoiado depois de dizer que era candidato, o que é muito diferente. Eu sei que o Hugo fica nervoso quando se fala assim. O Hugo, quando começa a levar porrada, começa a falar dos outros. Não, eu sei o quê. E mudar a linguagem, Pedro. Não se pode dizer nada também, veja lá. Veja lá também. O que não pode é baralhar tudo para as pessoas não perceberem que é aquilo que... Vamos lá tentar perceber agora onde é que o Pedro Pinto quer chegar. Esta é a linguagem presidenciais, Pedro Pinto. Presidenciais. Só presidenciais. Pedro Pinto está com vergonha de falar de presidenciais. Tenho muito orgulho no candidato presidencial apoiado pelo Chega. André Ventura, tenho muito orgulho de ser presidente. Ao contrário dos senhores, tenho vergonha. Mas agora, e tenho vergonha. Pedro, responda agora, por favor, à minha pergunta. Porque esta questão de ser ou não ser um presidente mais interventivo é uma questão substantiva, mexe com os poderes presidenciais. O que André Ventura quer dizer com ser um presidente? As regras constitucionais não permitem que o Presidente seja muito diferente. Mas pode ser interventivo. Pode ter uma palavra a dizer, pode chamar o Primeiro-Ministro quando tiver que chamar, quando discordar de alguma coisa, que seja mal para o país, pode chamar o Primeiro-Ministro e falar com ele. Mas os Presidentes não têm feito isso. Os Presidentes não, acha que sim. André Ventura tem buscado muitas vezes o exemplo da Américo Tomás, já houve muitos Presidentes da democracia depois. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito isso? A única coisa que nós temos visto de Marcelo Rebelo de Sousa é envergonhar os portugueses, como envergonhou em Angola, onde não foi capaz de dizer que o discurso de João Lourenço foi uma vergonha, que João Lourenço é um ditador e que tentou humilhar o povo português. E Marcelo Rebelo de Sousa estava lá e devia ter dito, na primeira vez que fala à comunicação social, eu percebo, há uma coisa que eu tenho que defender o Presidente da República. O Presidente da República não poderia sair daquela cerimónia no sítio onde estava, da mesma maneira que os deputados que estavam com ele também não poderiam sair daquela cerimónia. Incluindo eu. Também não poderíamos sair daquela cerimónia porque mas afinal o quê? Deixa lá de demagogia.
Mas aqui não há final. Aqui não há final. Como é que nós saímos de uma cerimónia daquelas? Diga-me lá como é que saiu. Como é que o António Mendonça saía? Como é que o António Mendonça saía? Eu sabia como é que eu ia dizer. Essas histórias. Então o que é que devia ter feito Pedro Pinto, se não podia ser... Marcelo Rebelo Sousa devia ter falado à imprensa. Diga lá ao seu eleitorado o que é que fez. Eu não tenho vergonha nenhuma. Também não tenho vergonha nenhuma do eleitorado. E mostre. Eu pedi desculpa. O que eu lhe estou a dizer é que pedir desculpa aos portugueses de tudo aquilo que fez de mal no governo do Partido já não lhe interessa estar a falar disso. Não tenho desculpa a ninguém. Acabou de dizer o contrário do seu líder e candidato presidencial sobre a postura do Presidente da República em Angola. Acabou de dizer. Porque, aliás, o Pedro Pinto não pode dizer o contrário, porque estava lá e ficou lá. Mas fala para os seus eleitores. Mas como é que saía? Mas isso é que tem que perguntar a si próprio, que os senhores é que dizem o contrário. Tem que dizer isso ao seu líder. Não, eu tenho que dizer isso ao seu líder. Agora ouvir o Pedro Pinto para concluir, senão não passamos. Olhe lá para casa. Pedro, a sua vez. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devia ter chegado à imprensa, estava lá a RTP, estava a CNN, estava a SIC e devia ter dito assim: este discurso foi vergonhoso. Foi vergonhoso, senti-me humilhado e os portugueses sentiram-se humilhados. Não pactou com isto. O Pedro só está a respeitar o que está em Portugal. Vocês não conseguem respeitar. Explique lá aos seus eleitores. Os meus eleitores o quê? Explique lá o que é que fez. Eu tenho a minha posição com os meus eleitores muito bem definida. O Partido Chega tem a sua posição com o seu eleitorado muito bem definida. Se alguém está com alguns problemas agora, é o Partido Socialista. Se alguém tem problemas internos, é o Partido Socialista, não é o Chega. Eu ainda não ouvi, Isabel. Eu queria fazer a pergunta ao Pedro, mas tenho que me responder mesmo. Não consigo, mas tenho que deixar responder. Por isso é que estou a fazer a pergunta outra vez, é para poder responder. Mas a pergunta agora tem que ser mesmo rápida a resposta, porque o tempo está a avançar, estamos perto do fim. No atual contexto constitucional, no atual regime, é possível um Presidente não ser decorativo à luz dos olhos do Chega? Volto a dizer a mesma coisa. Deu um exemplo, mas depois há um mandato inteiro, não é? Claro, e no mandato inteiro, certamente que as coisas se irão repetir. Ou seja, mas é o poder da palavra, essencialmente. E é o poder da palavra que é muito importante. É o poder da palavra que não tem tido, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, como não teve Aníbal Cavaco Silva, como não tem tido os últimos Presidentes da República. Ou seja, o poder da palavra é fundamental para um Presidente da República. E esse será o poder que André Ventura vai ter. Não pensem que André Ventura será um Presidente que é uma jarra, que é uma figura de Já respondeu, Pedro, muito obrigado. Só uma nota para ouvir Isabel terminar. Só para que as pessoas... Pedro, agora deixa eu ver só o Carneiro para avançar. Não temos vergonha nenhuma, estamos muito bem representados. Deixe-me só dizer o seguinte, sobre isto que aconteceu em Angola, sobre o Bangladesh, os cartazes, e sobre os três Salazares... São três... Pedro, agora deixa eu ver o Bangladesh. Isto não é o Bangladesh. Querem que eu diga o quê? Que isto é o Bangladesh? Olha, às vezes, quando entramos num hospital e está aqui no hospital, parece o Bangladesh. Agora o Carneiro. Só ouvir só em casa ninguém percebe. Só para acrescentar isto. Portanto, quando André Ventura vem com as questões de Angola, do Bangladesh e dos três Salazares, é tudo formas de ter tempo de antena na televisão. É só para criar polémica, para alimentar os debates em todas as televisões e rádios e na imprensa. É só esse o objetivo. Portanto, não tem nenhuma ideia para a presidência da República, nem para o país. Bem pelo contrário. E hoje diz uma coisa, e amanhã diz outra. O nervosismo vai. Isabel Mendes Lopes, é a vez da Isabel. Só 30 segundos, só o poder da palavra. Só para não falar de um presidente socialista, e para ninguém duvidar do poder da palavra do Presidente da República, o discurso de tomada de posse do segundo mandato do Presidente Cavaco Silva acabou com o segundo governo socialista de José Sócrates. Portanto, o poder da palavra do Presidente da República é mesmo muito grande. E agora a palavra é da Isabel Mendes Lopes e vai poder chegar ao final do debate, porque está a falar menos. Isabel, houve uma sondagem, claro que as sondagens são todas relativas e traçam um quadro do momento e as leituras variam, mas há algo que é indiscutível. Os candidatos, vamos dizer, mais à esquerda, incluindo o Jorge Pinto, que é apoiado pelo LIVRE, surgem abaixo. E o Jorge Pinto surge mesmo com 1,4, que é uma percentagem muito pequena. Como ele próprio já colocou a hipótese de desistência, isso faz sentido ou faz mais sentido lutar por acumular votos e depois, numa segunda volta, tomar uma opção diferente? Bem, o Jorge Pinto, que, também fazendo o parênteses, o Jorge Pinto que se apresentou como candidato e depois o LIVRE, da forma como democraticamente funciona, escolheu apoiar o Jorge Pinto e, portanto, não há aqui uma decisão e é lançado um candidato presidencial, como o Carneiro estava a sugerir. Estou a lembrar mas o Jorge Pinto, na verdade, é o candidato que é menos conhecido e, portanto, está neste momento a tornar-se conhecido. Será o seu primeiro debate, na verdade, na próxima segunda-feira. Já é tarde para desistir? Não, e o Jorge foi muito claro no início, quando falou de uma hipótese de desistência, mas que nem sequer era necessariamente dele, era de uma hipótese de uma passagem à segunda volta e que ele apresentou muito claramente as condições.
para o fazer, e isso implicava Portanto, também uma Jorge Pinto vai concordância desistir, com os outros candidatos de esquerda. Isso não foi colocado, não houve resposta do lado dos outros candidatos e, portanto, o Jorge está na corrida, está com uma grande vontade de fazer uma campanha e, aliás, tem feito uma campanha extraordinária, tem sido claríssimo naquilo que defende para o país, que defende que deve ser o papel do Presidente da República, que deve ser um Presidente interventivo que traz os assuntos que preocupam verdadeiramente os portugueses e os assuntos que têm impacto no dia-a-dia das pessoas em Portugal, seja a questão da habitação, seja a questão da saúde. Esses são os debates que devem estar no centro da discussão. Mas as sondagens colocam muito à frente candidatos como Marcos Mendes, André Ventura, apesar de atrás de seguro nesta sondagem, e até com o Tri Figueiredo. Estamos a 2 meses das eleições. A campanha... Estamos a 2 meses das eleições. A campanha acabou de começar e eu tenho a certeza que o Jorge vai subir, vai ser uma boa surpresa destas eleições, porque o Jorge é uma pessoa com uma solidez enorme a nível dos seus princípios. É a pessoa, eu conheço o Jorge desde há 10, 12 anos, que sempre o ouvi falar sobre a importância da República, a importância da liberdade como valores base da nossa democracia e com uma visão muito clara daquilo que quer para o país e quais são as grandes questões que o país tem. E neste momento o país tem grandes questões, seja as questões laborais, seja as questões da habitação, seja as questões da saúde, seja as questões da educação, e o Jorge tem muito presente... E ele poderá abordá-las em 7 debates, pelo menos, que vai Tem que começar a ler a Constituição e perceber os seus poderes. É um bom ponto para começar. O Jorge sabe muito claro, tem muito claro quais são os seus poderes. Estamos no ponto de início dos debates, mas no ponto final do... No fim deste debate, uma coisa ficou evidente: os partidos tradicionais continuam presos aos seus próprios conflitos internos, enquanto os candidatos tentam fugir daquilo que realmente os define. Pedro Pinto marcou o ritmo, o PSD hesitou, o PS tropeçou ao defender seguro, e o LIVRE tentou sobreviver às sondagens. E quando Angola entrou na conversa, tudo ganhou outra temperatura, revelando que este tema ainda vai marcar o ritmo da corrida presidencial. Agora, o que fica no ar é outra pergunta: quem vai conseguir manter a coerência até ao fim, e quem vai acabar engolido pelo próprio discurso? Diz sua opinião nos comentários.